Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna de Psicologia aqui na FACEF e apresento o podcast Movimente. Hoje a gente vai discutir o filme, o documentário, na verdade, O Dilema das Redes. Então eu trouxe aqui duas pessoas do Movimente para me ajudar a apresentar. Oi, gente, eu sou a Duda, já estive aqui presente com vocês e estou no 4º ano de Psicologia. Eu sou o Augusto, também já estive aqui presente em outras discussões e eu sou aluno de Psicologia do 2º ano. E hoje os nossos dois convidados são publicitários, um é aluno aqui na FACEF e outro já é formado. Então vou apresentar primeiro o formado, né, o Vitor. Oi, meu nome é Vitor Miguel e eu sou viciado em redes sociais. Assim, acho que vai ser um debate bem legal. E o outro convidado é o Lucas, que ele é aluno aqui na FACEF. Olá, eu sou o Lucas, do 7º semestre de Publicidade. Você também é viciado em rede social? Bastante. Eu trabalho com isso, né? Mas eu acho que todo mundo aqui é viciado. Hoje em dia, sim. Eu estou tentando me desviciar. O documentário me ajudou muito, sabia? Polêmico. Mas, então, o documentário Dilema das Redes, ele é do diretor Jeff Orlowski e ele é de 2020. E ele retrata os malefícios das redes sociais. É um documentário legal, assim, bem divertido de assistir, ele é bem dinâmico e ele traz ex-funcionários da Google, Twitter, Pinterest, Facebook. Todas as redes sociais que você imaginasse. E eles vão falar sobre esse crescimento das redes sociais. Então vamos lá, o que vocês acharam do documentário? Quem já tinha assistido na época que foi lançado? Eu assisti quando saiu, porque foi no meio da pandemia, né? Então, fazendo nada, vamos assistir alguma coisa. Foi um tema, eu tava cursando na época, então foi um tema que, nossa, todo mundo, palestra, dentro da sala de aula, começou a rolar esse debate, trouxe pra dentro as discussões lá dentro também. E, assim, eu gosto bastante do tema, mas, enfim, vamos discutir outras coisas mais pra frente. Eu achei muito doido, tipo, na hora que eu tava assistindo, eu pensei. Tipo, ele fala sobre o vício das redes sociais. E na hora que a gente tá assistindo, pelo menos eu assisti pelo celular. E ele prende tanto sua atenção que você não consegue tirar o olho do celular. Então você sabe que aquilo faz mal, só que ao mesmo tempo ele te deixa muito preso. Então eu achei isso muito, tipo, meio contraditório, sabe? Mas é muito, tipo assim, sua cabeça fica a mil. Eu vi um negócio que a Netflix disponibilizou no YouTube, gratuito, o documentário completo. E aí eles usaram de uma rede social que é viciante, que é de massa, pra criticar a rede social de massas. Bom, eu assisti na época, eu tava no colegial e eu acho que na época eu não terminei de assistir o documentário. Eu lembro que eu falei, deixa isso pra lá, acho que eu não me ateve tanto, não me preocupei tanto com a questão. Só que eu reassisti agora para participar do podcast e, pô, achei fenomenal. A produção em si, como o Lucas Tassi falou, prende muito a produção, a maneira didática que eles fazem para demonstrar a personificação do que eles trazem das redes sociais, nos personagens que aparecem, mesmo sendo um documentário, é muito bom. Fica muito didático, muito dinâmico. O Tassi falou que ele assistiu no telefone, e aí eu assisti pela segunda vez e assisti pelo celular. E aí eu tava vendo sobre um vício de redes sociais, e aí a hora que chegava a notificação, eu ia na notificação. E eu falei assim, gente, eu tô condicionada. Aí toda hora que chegava, eu entrava, mesmo assim, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou sair desse vício, né? Porque é programado para isso. O documentário tem muito disso, de ajudar a gente a entender esse mecanismo, né? De como funciona toda essa ferramenta. E também a gente fica meio assim, como que a gente resolve isso, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que até é levantado no documentário, me corrija se eu estiver errado, mas é a regulamentação disso, né? Outras mídias de massa já tiveram suas regulamentações, jornais, enfim, TV aberta, fechada, etc. Tem as suas regulamentações e ela surgiu meio sem essa regulamentação, ela precisa existir para a nossa saúde, para a saúde dos usuários. No documentário até fala isso, né, que quando tinha desenhos infantis, os pais começaram a falar assim, não pode ser mostrado assim. E aí que se cria o YouTube Kids, mas ninguém protege as crianças do tempo que eles ficam na tela. E como que a gente regulamenta isso, né? Eu acho que, assim, esse debate é bem interessante porque a gente tem duas pessoas que trabalham com as mídias e eu acho que vocês podem trazer um lado muito legal porque vocês
acho que vocês veem claramente como que as mídias são muito importantes para um negócio hoje em dia. Tipo assim, você quer começar a vender, assim, uma coisa pequenininha, vender sorvete na faculdade. Se você cria um Instagram legal, todo mundo se interessa, todo mundo quer ver. E eu tenho certeza que todo mundo já viu, assim, um TikTok de uma coisa legal, feito ali, caseiro, uma pessoa que nunca fez sucesso na vida, que do nada vira alguém de 1 milhão, 2 milhões de seguidores em 1, 2 semanas. E a gente tem essa outra visão, né, desse tempo de tela de criança. Eu acho esse assunto muito legal, porque é uma coisa muito preocupante hoje em dia, as crianças têm um acesso muito grande. Quais, assim, as visões de vocês sobre as mídias? A Duda comentou que ela estava assistindo e chegava a notificação. Aí você falou do trabalho. E realmente, eu estava assistindo pelo celular e na minha frente estava o computador também, que eu estava trabalhando. Então eu estava assistindo, ao mesmo tempo eu estava rolando no Instagram, fazendo coisas para as redes sociais e até, eu não vou negar, até o meu pessoal também, assim, às vezes a gente dá uma olhada. Então, por exemplo, eu não focava só em uma coisa. Eu estava fazendo várias ao mesmo tempo e foi o que eu comentei. Ao mesmo tempo que eu vejo que, por exemplo, no meu trabalho, isso é muito importante porque a gente vende pelo nosso Instagram. Então a gente precisa ter todo esse cuidado. A gente precisa eu estou na rede social o dia inteiro do escritório. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa consciência, eu também tenho a consciência que isso não faz tão bem. Então é realmente alugou um triplex na minha cabeça o tempo todo. Total. Uma coisa que me chamou a atenção e que também alugou um triplex aqui é que, de certa forma, eu alimento toda aquela engrenagem fazendo parte dessa engrenagem. É lógico que é bem diferente do nível de mercado que eles estão ali, que eles têm mais acesso a mais informações, né? É muito mais preciso as decisões que eles tomam do que a gente que está inserido em outro contexto, né? Mas também contribui com a mesma lógica, vamos falar assim. Eu acho que a crítica maior que pelo menos eu tirei de tudo isso é que as redes sociais, de modo geral, o celular especificamente é uma ferramenta que, obviamente, a partir da tecnologia veio para ajudar. O problema que se dá a partir disso é a lógica mercadológica implantada por volta de tudo isso. Então, beleza, as redes sociais surgem com o intuito de diminuir a distância para a socialização de pessoas que não tem como se socializar por conta da distância. Então, só que ela se molda a partir de uma lógica mercadológica e ela se sustenta a partir disso. Porque a nossa sociedade se estrutura a partir do lucro, do capital. Então, é uma engrenagem, que nem como você falou. Lógico, a gente por participar, por se ater às redes sociais e consumir os conteúdos, contribuímos para que isso continue, né? Continue. Mas é que nem como que chama o ruivo do documentário, vocês lembram? Eu lembro que ele era da Google, só isso. O rapaz da Google fala. Acho que não cabe a gente falar muito sobre como vai mudar as redes, mas como que a gente vai regulamentar, como você disse, para reestruturar a maneira com que a gente usa essas ferramentas. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção assim, no documentário foi como eles tentam fazer a gente buscar uma relação saudável com as redes sociais. Então, eles mostram todos os mecanismos das redes sociais. Então, a gente aprende a ideia do algoritmo. Acho que foi ali que eu entendi o que era e como funcionava. E na época eu estava prestando vestibular e eu estava no terceiro. Então, assim, todos os assuntos mais comentados do mundo, você tinha que saber tudo. E aí foi quando eu entendi claramente o que era um algoritmo. E aí eu achei muito interessante, porque quando eu terminei de assistir o documentário, eu tinha uma outra visão de como lidar com as redes sociais. E eu acho que o objetivo do documentário, que era mostrar isso, passar essa visão, é muito interessante. Porque você falou, a gente está dentro da lógica mercadológica, as redes sociais contribuem muito para isso, mas o documentário faz a gente tentar ter uma visão e uma relação saudável com as redes sociais. Embora, só antes do Vitor falar, uma coisa que me faz lembrar é que dentro do documentário eles falam que, beleza, a gente tá aqui conversando sobre isso, mas quando eu chego em casa eu quero responder os e-mails e não ficar com meus filhos. Então,
Porque quando eu terminei de assistir, eu falei assim, não, vou apagar as redes sociais. Aí eu fiquei nessa ideia. Apaguei o Instagram. Baixei depois de novo. E depois, de novo, depois de assistir, eu quero apagar de novo as redes sociais. Só que tá tão profundo esse mecanismo que eu quero, tipo, nossa, como assim eu vou viver sem estar comunicando, sem ver o que tá acontecendo no mundo? Que é uma coisa que já tá tão instalada, tão dentro da gente, que a gente precisa estar conectado de forma online com as outras pessoas, que fica difícil sair. Porque eles falaram que ele cai na própria cilada deles, assim. Que eles criam um algoritmo e estão dentro do algoritmo. E eles, como publicitários, vocês acham que caem na cilada? Tipo, você sabe que eles estão utilizando de uns recursos e vai lá e compra um anúncio que apareceu no Instagram. Totalmente. Isso é uma coisa muito doida, porque depois que eu comecei a estudar propaganda, eu comecei a ver tudo, né? Não só a questão das redes sociais, mas comecei a ver tudo, todos os mecanismos ali que a gente usa para vender. Mas isso não fez de mim ter um super escudo para essas questões, entendeu? Eu continuo tendo compras por impulso e caindo nas mesmas armadilhas, sabendo que aquilo, às vezes, o intuito daquilo é me vender alguma coisa. Tipo, ao mesmo tempo que a gente produz para vender na internet, porque o objetivo principal é a venda, né? Por mais que às vezes a pessoa não tenha necessidade, ela acaba comprando. A gente tem essa consciência quando a gente está fazendo, tipo assim, a gente sabe como fazer a pessoa chegar na compra final. Só que é o que o Vitinho falou, ao mesmo tempo a gente também cai nessa por outras marcas, porque quando a gente vai ver, a gente já está com o produto na mão. Então parece que é um ciclo, sabe? Que não tem fim. Eu li uma crítica que uma galera de jornalismo da PUC escreveu, que eu acho que eram 2 meninas. Elas falam que existe um paradoxo, que a gente não acredita em nada que está nas redes sociais, ao mesmo tempo que a gente acredita em tudo. Sim. E eu acho que a gente vive muito essa ideia de que, nessa crítica, elas falam assim que essas discussões começaram em 2016 com as eleições do Trump. E é muito engraçado porque na época tinha um polo que acreditava em tudo que via do Donald Trump e um polo que não acreditava em nada. E aí a gente vai vendo isso em tudo. É igual, às vezes, hoje aconteceu isso comigo. A minha amiga me mandou assim, tá tendo uma promoção na Shein, você entra lá, participa de um jogo e ganha desconto. Na hora eu falei, não, é mentira? Eu vi isso também. Eu vi também. Todo mundo falando Eu falei, disso. tipo assim, nossa, isso é mentira, isso não é verdade. Na hora que eu vi, eu tava lá na Shein jogando o joguinho pra ver se era verdade ou se era mentira. E, tipo, a gente vive isso. E a gente... Quem assistiu o documentário, você pensa, putz, é o algoritmo. Provavelmente apareceu no TikTok da minha amiga que vê coisas da Shein, que curte coisas da Shein, que compra coisas na Shein. E aí você fala assim, mas na hora que você vê, é o que você falou, você tá com o produto na mão, eu já tirei print do que eu queria, já selecionei. E esse lance do algoritmo é muito doido. Eu tava falando pro Vitinho, e eu vou falar aqui. Eu tava numa reunião hoje, o moço não é de Franca, era uma reunião online. Aí na hora que eu desliguei o computador e entrei no meu TikTok. Eu não sigo ele, eu nunca tinha visto ele na vida. A primeira pessoa que apareceu foi ele. Um vídeo dele e lá ainda estava escrito pessoas que talvez você conheça. Geolocalização. Não, e eu nunca tinha visto o cara na vida. Tipo, não falei o nome dele nem nada. E eu achei isso muito doido. E o que você falou das pessoas ao mesmo tempo acreditar em tudo e não acreditar... Igual eles falaram no documentário, eles deram o exemplo da Covid e também das eleições, da época da política. Que as pessoas, elas demonstram os interesses que ela tem na rede social. Então, ao mesmo tempo, automaticamente, só vai aparecer opiniões que elas querem ver para elas. Então, acho que por isso que elas acreditam só naquela verdade. Aí, quando vem alguém com uma opinião diferente, porque ela tá numa outra, assim, vamos dizer, uma outra bolha, aí ela já se assusta. E aí, automaticamente, ela já começa esses embates, igual tem na política, igual teve durante a Covid, igual tem em diversos assuntos. Você falou isso, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque, por exemplo, no documentário, tem um personagem lá que eles retratam como se fosse a vida real, né? Uhum. E aí ele não sabia daquele movimento que estava tendo nas ruas. E aí, bom... Ele não sabia. E aí começou a aparecer ali. Ele não tinha contato nenhum com aquilo. Sim. Mas aí começou pelo algoritmo, assim, vamos tentar ver se vende. Aí foi. Ele começou a entrar. E aí ele viu que dava certo. Ele ficou mais tempo vendo isso. E aí, do nada, ele chegou aí no local e foi preso, né, no caso lá, por isso, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que às vezes, por exemplo, eu não acredito em terra plana.
às vezes meu telefone acabou de escutar isso. E talvez, possivelmente, vai aparecer alguma coisa de terra plana. Mas vai aparecer uma coisa de terra plana pra mim, pra que eu me interesse em relação a isso. E vai ser diferente para Augusto, vai ser diferente para você, vai ser diferente para Aninha, assim como vai ser pro Vitor, que é o que eu tava conversando com o Vitor antes de entrar aqui, que aí é aquele lance que é a forma que o conteúdo vai aparecer para que a gente se prenda nele. A forma como que eu vou me fixar no conteúdo de terra plana vai ser diferente de cada um aqui. Então, pode falar. Eu acho que uma coisa que me fixou muito foi a hora que conta sobre que tem, sei lá, 2 bilhões de usuários e a gente tem a tendência de sempre medir a realidade do outro sobre a nossa régua. Então, apesar de eu estar no meu celular, nas minhas mídias sociais e aparecer os conteúdos que condizem com o que eu quero consumir, eu acredito que isso vai aparecer para as outras pessoas também. Então, por exemplo, o exemplo da Shein que a Ana Beatriz falou. Eu não vi, mas é porque eu sou uma pessoa muito alheia. Tipo, nunca comprei nada na Shein, então é óbvio que não vai aparecer pra mim. Só que em contrapartida, eu tô pesquisando muito tênis, porque eu quero comprar um tênis. Só aparece tênis pra mim. E vice-versa. Eu noto que a psicologia da personalidade aí tem uma grande relevância na construção desse algoritmo, na possibilidade de identificar até o que o consumidor vai buscar e tudo mais. Vocês, enquanto publicitários formados e ativos no mercado, vocês identificam essa importância da psicologia nesse aspecto e vocês têm alguma formação relacionada a essa manipulação psicológica, algo do tipo, não? Não. Inclusive lá no documentário tem uma questão que eles falam que não tem nenhum psicólogo, vamos falar assim, uma consciência formada ali para poder criar essa estrutura. Que a gente tem no máximo técnicas de design que vão sendo modificadas e adaptadas com base em dados que recebe bom, isso funcionou, mantém, isso não funcionou, não mantém. Mas eu queria retomar um negócio que vocês falaram da Shein. Para mim também não apareceu, porque com certeza eu não ia ir lá jogar para ver promoção, enfim, porque é um comportamento meu. E aí a gente retoma naquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, que é meio que o propósito ali do algoritmo. E também tem um outro ponto também. O propósito do algoritmo ali hoje, ele quer te manter tempo de tela. Ele quer mais tempo seu de tela. Então ele vai apresentar, com base nos dados que ele já tem lá, informações que ele sabe que tem uma porcentagem de chance de te reter sua atenção. Pô, eu vou apresentar isso daqui, mais dessa informação, porque ele está interagindo mais com isso. Pô, bastante gente está interagindo com esse assunto. Pô, ele tem um perfil. Vamos apresentar? Vamos ver se tem qual que vai ser a retenção de tela, qual que vai ser o engajamento dessa pessoa com esse assunto. Foi bom, então apresenta mais assuntos relacionados àquilo. Que é um pouco do que a Duda estava falando antes. Acho que era isso que eu tinha... Eu acho que pode finalizar. Mais um ponto. E para mim tem um marco muito, muito fundamental, que é aquele carinha do Google, que estava falando sobre... Não, do Google não, perdão, do Facebook, que é o CEO de monetização. Para mim, aquilo ali é bem opinião minha mesmo, mas tem um marco ali da rede social antes da monetização e depois da monetização. Mas tem um gráfico que eles fazem que marca, tipo, as redes sociais, até aumenta, tipo, o distúrbio depressivo, ansiedade, casos de suicídio, principalmente durante a adolescência. Sim. É porque ela foi se moldando essa nova necessidade de se tornar um negócio lucrativo, né? Porque antes era só vamos conectar pessoas, aquela questão positiva, né, que as redes sociais trouxe e que eles relatam lá dentro do documentário. Nossa, encontrou pessoas que há muito tempo não se via, que não tinha contato, não tinha como ter esse contato, doadores de órgão conseguiram se conectar através dessas redes sociais. Mas a partir do momento que a gente virou produto ali, a gente precisa estabelecer algumas regras pra gente não ficar doente com isso. Que viu o outro lado da moeda, no caso, né, que eles falam. Uhum. Que eles não Sim, é igual a parte que mostrou... Eu não lembro o nome dele, mas o que fez o livro, acho que de 10... Não sei se foi 10 dicas de como se livrar das redes sociais. E ao longo ele vai falando essa questão que o Vitor falou,
que antigamente era, tipo assim, pra interação. E hoje parece que tudo ou quase tudo é questão de ganhar dinheiro. Então, o que for necessário fazer na internet, tem gente que vai fazer somente para poder ganhar dinheiro. Então, parece que perdeu um pouco, perdeu um pouco do que tinha antes, de somente de conectar de pessoas longes, de interação. E outra coisa desse lance de interação, por exemplo, as pessoas, igual eles até citam no documentário, as pessoas, elas se preocupam muito com curtidas, com comentários, tanto que mostrou a menina postando a foto, aí falaram da orelha dela, ela apagou a foto, que não teve curtida, e aí entra o que o Augusto falou também, da ansiedade, da depressão, de pessoas que até que levam ao suicídio. Então parece que cada vez mais está afunilando e as pessoas não conseguem sair disso. Sim. E eu acho que eu discordo um pouquinho com o negócio que o Vitor falou, de que não existe nada de psicologia, que tipo assim, o algoritmo é só uma máquina. Porque eu acho que, sem querer, ele faz uso de uma coisa que eu comentei com a galera aqui, né, com a Duda e com o Augusto, que fazem psicologia também, que é a ideia do behaviorismo, de comportar, assim, por base é o condicionamento operante, mas é a ideia de condicionar os comportamentos. O que é isso? É todo mundo fazer aquela coisa igual. Então, você faz um comportamento, né? Você é reforçado por aquilo. Então, você curte uma foto de uma cantora, aí vai aparecer mais foto daquela cantora. E eu vejo isso claramente no meu Instagram. No meu Instagram é Taylor Swift e qualquer outra coisa. E é Taylor Swift e qualquer outra coisa. Porque eu só consumo conteúdo dela. E aí vai só aparecer isso pra mim no Instagram. Só que quando eu assisti o documentário e observei essa questão de que, tipo assim, eu faço uma coisa na rede social, aquilo volta pra mim, que é a ideia do que eu falei do condicionamento. Eu passei a ter esse olhar, mas eu não mudei meus comportamentos. E no TikTok tem uma ferramenta lá que é não interessado. E aí eu lembro que uma época aparecia muita coisa, e aparecia muita coisa de dança no TikTok pra mim. Só que eu irritei com uma dança, porque eu achava ela muito sexualizada, as crianças ficavam reproduzindo aquela dança, fiquei muito estressada com aquilo, falei, gente, pelo amor de Deus, meninas de 10 anos, não. E toda vez que aparecia a música, eu colocava, não interessado, não interessado. Não aparece mais dança pra mim no TikTok. E aí, tipo assim, quando alguém começa a aprender uma dança no TikTok, eu raramente pesquiso, porque eu não quero aprender. E aí eu sei que eu tô fazendo isso pra evitar ver um conteúdo que me incomoda. E eu acho que aquele negócio das opiniões. Eu não gosto da sua opinião, eu vou colocar que não me interessa, eu vou bloquear. E não vou consumir aquele negócio. Eu acho que tem esse lado da psicologia do algoritmo. Você vai controlando ele pra te reforçar só naquilo que você gosta e condicionar seu comportamento. Que é fazer aquele comportamento certinho, tipo assim, um comportamento que o algoritmo quer, entendeu? O que eu entendi quando o Vitor comenta é porque eu acho que hoje em dia pode até ter psicólogos lá dentro, às vezes. Mas que quando surgiu a rede social, não foi psicólogos que entendiam que era isso. Eles utilizam de mecanismos da psicologia e às vezes sem saber, que no caso vem esse reforço, né, positivo e negativo, dentro da rede social, mas que não eram psicólogos por trás. Eram, tipo, engenheiros de software, eram gente que não, tipo... Às vezes, se tivesse um psicólogo, eu ia falar assim, gente, isso aqui pode acontecer? Talvez. Né? Foram pessoas montando aquilo ali com base em algoritmos para ter respostas, né? E uma coisa que eu queria voltar é no comentário do Tassi, quando ele fala sobre a questão da menina, né, que viu a orelha e tudo mais. E uma coisa que me preocupa muito é que os dados são de 2020. E aí a gente vem para 2023, teve a pandemia, e que esses índices só crescem, né? A gente não vê uma baixa, tipo, baixou os índices de suicídio, baixou os índices de ansiedade ou de depressão. Claro que não é só a rede social que provoca isso, né? Tem vários outros fatores ambientais, políticos, sociais, enfim. Mas falando de questões de rede social, e aí quando a gente parte um pouquinho para psicologia, falando, até resgatando o que o Augusto falou sobre a questão da personalidade, né? Quando o adolescente está em contato com uma rede social, que provoca essa questão de você está sendo visto, está sendo curtido, automaticamente estou sendo gostado, menos gostado. Quando a gente está no adolescente, a gente está formando a nossa identidade, né? E a gente tem esse desejo de aprovação. E até quando eu estava na adolescência, embora o Facebook ainda estava crescendo naquela época,
eu queria um desejo de aprovação do meu grupo, né? Tem um negócio de se preocupar com o cabelo, tem, tipo, será que aquele menino vai gostar de mim ou não? E a rede social só dimensiona isso ainda mais, né? E a gente tá preparado pra, assim, às vezes nem preparado, mas para que eu entenda que aqui 5 pessoas me olhem. Mas a rede social é 100 mil visualizações por minuto. É 1000 comentários. É, assim, uma coisa desproporcional. Tanto é que ela teve 2 curtidas. É muito pouco. Tem que ter, assim, milhões de curtidas. Só que você pegar 100 curtidas é muita gente. Você pega 100 pessoas e colocar aqui, encheria esse set. Sim. E a gente acha que é pouca curtida. Isso é muita gente vendo, né? Às vezes parece que a maioria das pessoas estabelece uma meta, né? Tipo Sim. assim, tantas curtidas é bom, tantas curtidas, comentários é bom. Aí se não tiver, apaga. E aí vai criando esse ciclo Sim. que não tem fim. É que é uma coisa que, no caso da publicidade, se utiliza dessa curtida para poder ver quanto que o público tá vendo Sim. ou não. Mas falando dessa questão, Exato. tipo, emocional, afetiva, de, nossa, eu quero que o outro me veja, eu me identifico nisso, aumenta a questão de ansiedade. Isso O sim. tanto pressões estéticas em relação tanto ao corpo masculino, mas prevalente em corpos femininos, o quanto que as meninas se sentem pressionadas a esse belo magro, o fino, o cabelo liso, ou tem um padrão pré-estabelecido que a gente vê que a rede social só fortalece, né? Não que ela só está lá, mas ela se consolida lá e acaba reforçando no social, né? Que é no mundo offline. E eu acho que a partir disso a gente pode reforçar um pouco o papel institucional na educação disso. Tanto de família quanto de escola. Eu acho que a geração Z, como falam geralmente, que até no documentário fala que é a geração a partir de 96, se não me engano, que ele cita, que teve contato maior com as redes sociais desde infância, adolescência e tudo mais, tem um papel fundamental em tentar estabelecer uma convivência melhor a partir do momento que a gente sabe os danos que isso vai gerar. Então eu, enquanto Augusto, estudante de psicologia, vou tentar sim me regular os danos que as redes sociais me causam, mas se eventualmente eu for pai, eu vou tentar também trazer ali uma educação, não só se eu for pai, mas sei lá, para gerações futuras, para priminhos, para conhecidos e tal. E isso no campo escolar também. A gente pouco discute, pelo menos na época em que eu estava na escola, discutia a questão das redes sociais minimamente em uma matéria que chamava Eixo, que era com o intuito de integrar muitas disciplinas. E assim, era muito pouco. Então a gente observa que existem muitos temas que são relevantes, que tem que ganhar mais espaço no campo da educação, para que a gente possa ter uma saúde mental mais elaborada aí nas próximas gerações. Vou pegar o gancho do Augusto, que a gente precisa finalizar o nosso debate, mesmo que eu queria ficar mais tempo conversando. Mas eu acho legal deixar aberto também para quem está assistindo aí em casa, refletir sobre, comentar, trazer ideias. Então eu vou jogar pro Vitor, depois eu finalizo. Quero só deixar uma recomendação, na verdade. Em 2019 saiu também Privacidade Hackeada, que teve um escândalo de dados, de vazamento de dados, com o Cambridge Analytica, se não me engano. E tá ali dentro do tema, dentro do assunto, quem quiser aprofundar mais, entender mais, eu acho que isso muito bom de assistir também. O que mais me chamou a atenção no documentário desde a época que eu assisti foi que as redes sociais, elas criam o problema, mas elas também criam a solução, porque elas não são bobas. E eu acho que a gente também tem que... É legal assistir e você depois buscar essa solução de problemas. Uma coisa muito boba que acho que até o cara da Google, ele fala que tem como você tirar as notificações do seu celular. Porque o Instagram, principalmente, ele vai ficar notificando, tipo assim, talvez você se interessa nisso, com essa pessoa, e você vai ficar entrando mais nas redes. E que se você desativa as notificações, você perde um pouco de entrar compulsivamente nas redes sociais. Foi uma coisa que eu fiz, eu deixei só o WhatsApp aberto, porque a gente, né, é uma rede social hoje, eu vejo muito mais de comunicação. Eu sei que existem outros lados do WhatsApp, mas eu uso para comunicar com as pessoas, então eu deixei, mas só de desligar eu acho que já me deixou menos viciada na situação. Então eu vou apertar pro Lucas pra ele finalizar aí pra gente, o que ficou pra você, assim, então, do documentário? Rapidinho também. Eu não tenho notificação no meu celular,
mas acho que isso acaba gerando mais ansiedade pra eu mexer, então acaba mexendo mais ainda. Só que depois que eu vi esse documentário, eu realmente fiquei pensando muito. Durante ele eu fiquei pensando, e ainda tô com isso na cabeça, de que realmente eu tenho a vontade de diminuir um pouco esse uso das redes, pessoalmente, não profissionalmente. Então eu acho que ele só me alertou mais e me deu mais essa vontade para poder ter um cuidado maior, sabe? Desligar um pouco, viver mais o real. E eu acho que realmente é o que todo mundo deveria fazer, todo mundo deveria ver o documentário. E basicamente Acabou? isso. Acabou mesmo. É isso, gente. Infelizmente o podcast chegou ao fim. Tem que fazer parte 2. Acho que é um debate muito amplo. Eu acho que é o tipo de documentário que a gente tem que trazer pro presencial, porque o Movimento, ele também tem uma parte presencial, que a gente passa os filmes aqui na FACEF e é aberto à comunidade, então pode vir gente. Quem quiser, se quiser vir criança, pode vir adulto, senhores, enfim. Amanhã a gente tem sessão. Verdade, amanhã a gente tem sessão que... Então fiquem atentos às redes sociais, @movimento.unifacef, e a gente fica por aqui. Beijos. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais.